A figura histórica que ficaria conhecida como Henrique I da Inglaterra provavelmente nasceu por volta de 1068, em solo inglês, embora os detalhes exatos de seu nascimento permaneçam envoltos em mistério. Seu pai, Guilherme, o Conquistador, era o poderoso Duque da Normandia, região no norte da França que surgira de um antigo principado nórdico fundado pelo líder viking Rollo no início do século X. Essa herança conferia a Henrique uma linhagem mista, parte normanda, parte francesa, com raízes que remontavam aos guerreiros escandinavos. Guilherme já governava a Normandia havia décadas quando, em 1066, iniciou a conquista da Inglaterra, coroando-se rei pouco depois. Assim, Henrique veio ao mundo em um momento crucial, logo após o início da invasão normanda, que transformaria para sempre o destino das Ilhas Britânicas. Sua mãe, Matilde de Flandres, era filha de Balduíno V, conde de Flandres, um território estratégico ao leste da Normandia, na atual Bélgica. O casamento entre Matilde e Guilherme, celebrado nos anos 1050, resultou em 8 filhos, 4 homens e 4 mulheres. Henrique, o caçula, tinha 3 irmãos mais velhos: Roberto, nascido por volta de 1051, Ricardo, que faleceu jovem em um acidente de caça, e Guilherme Rufus, nascido cerca de 1056. Dada essa posição na família, era improvável que ele herdasse os títulos mais importantes do pai. No entanto, a morte prematura de Ricardo, entre 1070 e 1071, na floresta de New Forest, abriu uma brecha inesperada. Henrique poderia, afinal, desempenhar um papel relevante na política da Inglaterra e da Normandia. O destino de Henrique foi moldado por eventos que já estavam em curso quando ele nasceu. Seu pai tornará-se Duque da Normandia em 1035, ainda criança, após a morte prematura de seu próprio pai, Roberto. Guilherme só consolidou seu poder após anos de lutas contra nobres rivais, emergindo como um líder feudal implacável por volta de 1060. Ambicioso, ele não se contentou com a Normandia, sua atenção voltou-se para a Inglaterra, onde o rei Eduardo, o Confessor, não deixará herdeiros. Com a morte de Eduardo em janeiro de 1066, Haroldo Godwinson, seu cunhado, assumiu o trono, mas sua legitimidade era frágil. Guilherme, que já reivindicava a coroa inglesa, alegando uma promessa feita por Eduardo durante visita em 1051, não hesitou. Invadiu o sul da Inglaterra no outono daquele ano e esmagou Haroldo na Batalha de Hastings. Nos anos seguintes, impôs uma ocupação brutal, substituindo a aristocracia anglo-saxônica e dinamarquesa por nobres normandos. Henrique nasceu nesse contexto turbulento, quando a conquista ainda estava em andamento. Um detalhe revelador é que mesmo após dominar a Inglaterra, Guilherme manteve seus domínios franceses e ingleses como entidades separadas, passando grande parte de seu reinado no continente. Além disso, ficou claro desde cedo que ele não pretendia deixar todos os seus territórios para um único herdeiro. Roberto, o primogênito, não era o óbvio sucessor tanto do trono inglês quanto do ducado normando, um sinal de que as regras de sucessão ainda não estavam bem definidas na época. Felizmente, as fontes sobre a vida de Henrique são mais abundantes do que as de muitos outros monarcas medievais. Um dos relatos mais valiosos vem de Orderico Vital, um monge beneditino inglês nascido em 1075, contemporâneo do rei. Sua história eclesiástica oferece um registro detalhado da Inglaterra pós-conquista, abrangendo os reinados de Guilherme e seus filhos. Outro nome fundamental é Guilherme de Malmesbury, considerado o maior historiador europeu do século XII, cujas obras sobre conflitos eclesiásticos e políticos iluminam o período. Ambos são tidos como cronistas relativamente imparciais e precisos, o que nos dá uma base sólida para avaliar Henrique. Já figuras como Eadmer, um teólogo envolvido em disputas religiosas, como a rivalidade entre as arquidioceses de Cantuária e York, trazem perspectivas mais tendenciosas. Esses registros são complementados por uma riqueza de documentos administrativos, cartões reais, arquivos eclesiásticos e os pipi-rolls, registros fiscais, que simplesmente não existiam antes da conquista normanda. Mesmo assim, os primeiros anos de Henrique seguem envoltos em incerteza. Historiadores ainda debatem se ele foi criado na Inglaterra ou na Normandia, com a segunda hipótese sendo mais plausível. Afinal, Guilherme via a si mesmo, acima de tudo, como um senhor francês e a sede ancestral da família ficava no norte da França. Seja como for, é provável que Henrique tenha tido pouco contato com seus irmãos mais velhos, Roberto e Guilherme Rufus, durante a infância. A diferença de idade, entre 12 e 17 anos, significava que enquanto Henrique ainda era uma criança, eles já estavam auxiliando o pai no governo. Esse distanciamento precoce pode ter enfraquecido os laços fraternais, algo que teria consequências futuras.
Sua educação provavelmente ficou a cargo de Osmundo, bispo de Salisbury, e tudo indica que ele foi preparado para uma carreira eclesiástica, destino comum para filhos mais novos de reis. Dessa forma, Henrique recebeu uma formação mais refinada que a de seu pai, dominava o latim, tinha noções de escrita e um conhecimento erudito que Guilherme, o Conquistador, jamais possuiu. Ainda assim, os cronistas medievais posteriores exageraram ao chamá-lo de Beauclerc, belo clérigo, sugerindo uma erudição que, na realidade, não era tão profunda. Embora mais instruído que seus antepassados, Henrique não era um intelectual. Em maio de 1086, com cerca de 18 anos, Henrique foi armado cavaleiro pelo pai, um dos últimos atos significativos de Guilherme, o Conquistador. Menos de um ano depois, em 9 de setembro de 1087, o velho rei faleceu em Rouen, na Normandia, vítima de ferimentos sofridos em campanha militar na região de Vechen. Henrique esteve ao seu lado nos momentos finais. Na hora da sucessão, no entanto, a primogenitura, o princípio que privilegiava o filho mais velho, ainda não era uma regra absoluta na cultura normanda. E foi justamente essa ambiguidade que definiria o futuro de Henrique. A divisão dos domínios de Guilherme, o Conquistador, entre seus filhos não foi mero capricho, mas uma estratégia calculada, e como toda manobra política, carregada de consequências. O Reino da Inglaterra e o Ducado da Normandia, embora unidos pela força de seu pai, permaneciam entidades distintas, cada uma com suas próprias leis, nobres e ambições. Era perfeitamente plausível, portanto, que um filho herdasse a coroa inglesa enquanto o outro assumisse o título ducal normando. E foi exatamente isso que o Conquistador determinou. Roberto, o primogênito, receberia a Normandia, o patrimônio ancestral, transmitido de pai para filho como um legado sagrado. Guilherme Rufus, o segundo na linha, ficaria com a Inglaterra, um reino conquistado à força, mas agora tão valioso quanto a terra natal. Henrique, o caçula, foi deliberadamente excluído dessa partilha formal. Em compensação, recebeu vastas propriedades em Buckinghamshire e Gloucestershire, além de uma fortuna em prata, migalhas, se comparadas ao poder de seus irmãos, mas suficientes para alimentar sua ambição. Roberto, porém, não aceitou passivamente a vontade paterna. A Normandia, em sua visão, era pouco para um herdeiro legítimo de Guilherme. A guerra entre os irmãos irrompeu antes mesmo que o corpo do conquistador esfriasse. Henrique, astuto como sempre, soube posicionar-se no olho do furacão. Permaneceu na Normandia, onde sua presença era estratégica. Sem ele, Roberto perderia acesso aos cofres que seu pai lhe deixará, dinheiro essencial para recrutar soldados e sustentar a rebelião. Mas Guilherme Rufus não demorou a tornar a situação insustentável. Em um golpe calculado, confiscou as terras que Henrique receberá na Inglaterra, cortando-lhe qualquer fonte de renda além da Normandia. Sem alternativa, Henrique negociou com Roberto. O acordo foi simples, porém revelador. Em troca de financiamento e do apoio dos aliados do caçula, Roberto cederia a Henrique o condado do Cotentin, a península normanda que se projeta como um punho sobre o Canal da Mancha. Ali, Henrique teria seu próprio feudo, nominalmente subordinado a Roberto, mas na prática, um domínio independente onde poderia forjar seu próprio poder. Por um breve momento, a sorte pareceu sorrir para Henrique. O Cotentin era uma região estratégica, porta de entrada para a Bretanha e ponto de controle sobre as rotas marítimas. Nos primeiros meses, ele trabalhou incansavelmente para consolidar lealdades entre os barões locais, tecendo uma rede de apoio que se estendia até a fronteira bretã. Mas a inveja e a desconfiança são moedas correntes entre os poderosos. Odo, o ambicioso bispo de Bayeux, meio-irmão de Guilherme, o Conquistador, e uma figura tão temida quanto respeitada, viu em Henrique uma ameaça. Com habilidade maquiavélica, sussurrou a Roberto que o caçula tramava em segredo com Guilherme Rufus. Uma viagem de Henrique à Inglaterra, supostamente para reclamar as terras que pertenceram à sua mãe, Matilde da Flandres, foi o estupim. Roberto, já desconfiado, não precisou de mais provas. Ao retornar à Normandia no outono de 1088, Henrique foi interceptado pelas forças de Odo e preso. O Cotentin lhe foi arrancado das mãos tão rapidamente quanto lhe fora dado. Os anos que se seguiram foram de instabilidade cruel. Enquanto Roberto e Guilherme Rufus travavam uma guerra interminável, um pelo controle da Normandia, outro pela hegemonia sobre a Inglaterra, Henrique viu-se jogado de um lado para outro, como um peão em um tabuleiro onde as regras mudavam a cada jogada. Em 1091, a sorte virou contra ele novamente. Guilherme Rufus invadiu a Normandia, e Roberto, desesperado, fez um pacto com o diabo. Reconheceria o irmão como rei da Inglaterra em troca de ajuda para esmagar os senhores rebeldes, entre eles, Henrique.
Mais uma vez, o caçula foi forçado a recuar, desta vez para a região de Veschin, onde aguardou, paciente como um lobo à espreita, o inevitável rombo na aliança fraterna. E o rombo veio. Em 1092, a desconfiança entre Roberto e Guilherme Rufus reacendeu a chama da discórdia. Henrique, sempre pronto a aproveitar as fraturas alheias, mudou de lado sem hesitar. Aliou-se a Guilherme, e essa decisão seria seu trunfo. Com o apoio do rei da Inglaterra, começou a reconquistar porções da Normandia, erodindo pouco a pouco o poder de Roberto. Mas foi em 1095 que o destino lhe ofereceu uma oportunidade dourada. Roberto, seduzido pelo chamado das Cruzadas, partiu para a Terra Santa, deixando a Normandia nas mãos de um regente fraco. Henrique não perdeu tempo. Aproveitou o vazio de poder para consolidar sua influência, agindo como um vice-duque de facto, enquanto Guilherme Rufus, do outro lado do canal, observava com aprovação taciturna. Por quase uma década, a aliança entre os dois irmãos mais novos funcionou como um mecanismo bem oleado. Juntos esmagaram revoltosos, reconquistaram territórios e restauraram o domínio normando sobre o norte da França. Henrique poderia ter se contentado com esse papel, um senhor poderoso, mas não soberano, um homem de confiança do rei. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Em 2 de abril de 1100, enquanto caçava na Floresta Nova, perto de Brockenhurst, o mesmo lugar onde seu irmão Ricardo morrera décadas antes, também em um acidente, Guilherme Rufus foi atingido no peito por uma flecha. O tiro, disparado por um nobre menor chamado Walter Tyrrell, pareceu casual. Mas as circunstâncias que se seguiram foram tudo menos. Ninguém se apressou em socorrer o rei. Seu corpo foi abandonado no chão enquanto os acompanhantes dispersavam-se em pânico, cada um correndo para garantir sua própria posição no jogo que acabará de recomeçar. Guilherme Rufus não deixará herdeiros, nem legítimos, nem bastardos. Rumores persistiam sobre sua orientação, sobre sua falta de interesse em casamentos ou amantes femininas. E Henrique, que estava em Winchester na ocasião, agiu com uma velocidade que só a preparação antecipada poderia explicar. Antes que o sol se pusesse, seus homens já controlavam o tesouro real e os palácios estratégicos. Em questão de horas, foi aclamado como Henrique I, rei da Inglaterra. A coroação, realizada em Westminster no dia 5 de agosto, apenas 3 dias após a morte de Guilherme, foi um ato de audácia calculada. Mas Roberto, o primogênito, o herdeiro legítimo aos olhos de muitos, não estava disposto a aceitar esse golpe de teatro. Naquele exato momento ele retornava da Terra Santa, onde sua participação na primeira cruzada lhe granjeara glória eterna. Jerusalém havia caído em julho de 1099, e Roberto voltava como um dos heróis da cristandade. Ao pisar em solo europeu, não hesitou em proclamar seu direito ao trono inglês. A guerra entre os dois irmãos sobreviventes era agora inevitável, uma luta não apenas por terras, mas pelo legado de um império forjado a sangue e fogo. Quem, afinal, herdaria o reino que Guilherme, o Conquistador, havia arrancado da história com suas próprias mãos? Henrique I, porém, não era homem de esperar que a sorte lhe sorrisse passivamente. Enquanto Roberto, o ambicioso mas desorganizado duque da Normandia, se afundava em banquetes e negligenciava o controle sobre seus barões rebeldes, o novo rei da Inglaterra tecia uma rede de alianças com a precisão de um estrategista nato. Seu primeiro movimento foi tão audacioso quanto calculado: selar um casamento que não apenas blindaria suas fronteiras, mas legitimaria seu trono aos olhos de uma nação ainda dividida entre saxões e normandos. Ao desposar Matilde da Escócia, filha do temido Malcolm III e neta do último rei saxão da casa de Wessex, Eduardo, o Confessor, Henrique não apenas garantia que as legiões escocesas não marchariam contra ele enquanto guerreava além-mar, mas também tecia um laço sagrado com o passado anglo-saxônico de Inglaterra. Era um golpe de mestre. Enquanto Roberto se vangloriava de seu sangue normando, Henrique apresentava-se como herdeiro de 2 dinastias, unindo sob seu cetro o direito da conquista com a herança dos antigos reis. E mais, aos 30 e poucos anos, o tempo urde para um monarca sem herdeiro. Matilde não era apenas uma peça política, era a promessa de uma linhagem, a garantia de que o sangue de Guilherme, o Conquistador, não se diluiria em disputas fraternais, mas floresceria em um novo ramo, um ramo seu. A cerimônia em Westminster, em novembro de 1100, foi menos um casamento e mais uma declaração de guerra velada. Em 3 meses, Henrique havia sido coroado, desposado uma princesa de linhagem real e começado a desmantelar sistematicamente a velha guarda de seu pai e irmão. Mas a paz com Roberto, selada no Tratado de Autun em 1101, era uma trégua frágil, escrita com tinta que secaria ao primeiro sopro de ambição.
Os termos pareciam generosos à primeira vista. Roberto reconhecia Henrique como rei da Inglaterra em troca de uma renda anual de 3.000 marcas, um resgate disfarçado de pensão, e da renúncia de Henrique às terras normandas, exceto por um modesto feudo. Mas havia uma cláusula venenosa, escondida entre as linhas do pergaminho. Se um dos irmãos morresse sem herdeiro, o outro herdaria seus domínios. Era um jogo perigoso. Quem quer que gerasse um filho primeiro deteria não apenas um trono, mas o poder de engolir o legado do outro. E Henrique, ao contrário de Roberto, não pretendia perder. Enquanto o duque da Normandia afundava em sua própria incompetência, ausente em sermões por ressacas, traído por nobres que roubavam suas roupas enquanto dormia, Henrique agia. Demitiu bispos leais a Rufus, substituindo-os por homens de sua confiança. Nobres que hesitavam em jurar fidelidade foram destituídos, seus títulos e terras redistribuídos a uma nova geração de homens novos, ambiciosos sem linhagem, mas com lealdade inquebrantável. Geoffrey de Clinton, o mero funcionário real, tornou-se o arquiteto das finanças da coroa e senhor de Kenilworth. Ralph Bassett, um jurista obscuro, ascendeu a juiz supremo. Orderico Vital, cronista da época, não poupou palavras ao descrever a purga. Ele derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes do pó e escreveu, entre o espanto e a reprovação. Era uma tática arriscada. A aristocracia normanda, acostumada a privilégios herdados, via com desdém aqueles que Henrique ergueu das sombras. Mas para um rei que havia conquistado seu trono à força, e que sabia que Roberto, bêbado ou não, ainda cobiçava a coroa inglesa, a lealdade valia mais que o sangue. Os novos homens não tinham laços com o passado. Seu futuro estava atado ao de Henrique. E quando a guerra com Roberto explodisse novamente, como ambos sabiam que explodiria, seriam essas mãos recém-ungidas que empunhariam as espadas do rei. Porque a paz de Autun, afinal, não passava de um intervalo. E Henrique I não era do tipo que deixava o destino nas mãos dos deuses, ou dos irmãos. A vitória em Tinchebrai não foi um golpe de sorte, mas o culminar de uma estratégia implacável. Henrique I não esperou que Roberto, enfraquecido pela idade e pelas derrotas, desmoronasse sozinho, ele o empurrou. Em 1104 e novamente em 1105, suas incursões na Normandia foram advertências claras. Cada castelo tomado, cada vila saqueada, cada nobre que desertava para seu lado era um prego a mais no caixão da legitimidade de Roberto. O irmão mais velho, outrora temido como Duque da Normandia, agora se via acossado em seu próprio território, reduzido a um governante fantoche cujos vassalos o abandonavam tão rápido quanto as marés recuavam. E quando, em 1106, Henrique cruzou o canal mais uma vez, não foi para negociar, mas para esmagar. O campo de batalha escolhido, Tinchebrai, não foi acaso. Era um terreno que favorecia a manobra, onde a cavalaria de Henrique, mais disciplinada e melhor treinada, poderia ditar o ritmo do combate. Mas o rei inglês, sempre astuto, subverteu as expectativas, ordenou que seus cavaleiros desmontassem. Por quê? Porque sabia que a infantaria, compacta e implacável, seria a chave para quebrar as linhas de Roberto. Enquanto os cronistas medievais, sempre propensos ao exagero, inflariam os números dos exércitos, falando em legiões que nunca existiram, a realidade era mais prosaica. Cerca de 6 ou 7 mil homens de cada lado, suficiente para decidir o destino de 2 reinos. E quando as duas forças colidiram na manhã de 28 de setembro, não foi a quantidade, mas a tática que fez a diferença. Henrique dividiu suas tropas em 2 asas, comandadas por Guilherme de Évros, enquanto mantinha uma reserva estratégica. Roberto, confiante em sua experiência, avançou sem a mesma precaução. O erro foi fatal. No momento crucial, a reserva de Henrique irrompeu pelo flanco, desmoronando a coesão das tropas de Roberto. Em menos de 1 hora a batalha virou rotina, centenas de homens de Roberto jaziam mortos ou feridos, e os que sobreviveram, dispersos. Mas o golpe final não foi dado pelas espadas, e sim pela captura. Quando os nobres de Roberto, seus últimos apoiadores, foram arrastados como prisioneiros, o próprio duque, ferido e humilhado, não teve escolha a não ser render-se. Com Roberto nas mãos, Henrique não hesitou. Não houve clemência fraternal, nem concessões à memória de um passado compartilhado. O irmão foi encadeado e enviado para Devizes, uma fortaleza erguida por seu próprio pai, onde passaria os próximos 20 anos como um fantasma vivo. A Normandia, agora sem resistência, curvou-se. Em um único golpe, Henrique unificou sob seu cetro os reinos que Guilherme, o Conquistador, havia deixado divididos. E para garantir que ninguém esquecesse quem agora detinha o poder, ele se proclamou Duque da Normandia sem cerimônias, porque afinal, quem ousaria contestá-lo?
Mas a vitória em Tinchebrai não foi apenas militar, foi um aviso. Henrique I não governaria como um rei que tolerava dissidências. Os nobres que haviam apoiado Roberto foram depurados, suas terras redistribuídas para homens leais, os novos homens, aqueles cuja ascensão dependia exclusivamente da vontade real. Aqueles que resistiram descobriram tarde demais que a paciência de Henrique era tão fina quanto o fio de uma espada. Castigos exemplares foram aplicados, confiscos, exílios, prisões. Alguns chamariam isso de crueldade. Henrique chamava de governar. E governar na Inglaterra do século XII significava mais do que sentar-se em um trono. Significava mover-se, estar presente, fazer-se ver. Henrique transformou a corte itinerante de seu pai em uma máquina de poder. De Westminster a Woodstock, de Rouen às vilas distantes da Normandia, ele viajava com um séquito de juízes, clérigos e soldados, levando consigo não apenas a autoridade real, mas a própria lei. Onde quer que parasse, a justiça era dispensada, não como um favor, mas como um direito do rei. Era o embrião de um sistema que com o tempo se tornaria a espinha dorsal do governo inglês, as sessões de assise, precursoras dos tribunais itinerantes. A mensagem era clara: a lei do rei não era um conceito abstrato, mas uma força tangível, capaz de alcançar até o mais remoto senhorio. No centro desse mecanismo estava a Domus Regia, o núcleo do poder henriquiano. Não era apenas uma residência, mas o coração pulsante do reino, onde os nobres juravam lealdade, onde os bispos negociavam privilégios, onde os soldados recebiam ordens, e acima de tudo, onde o dinheiro fluía. Porque para Henrique o ouro era tão vital quanto as espadas. Ele herdara de Guilherme, o Conquistador, as bases de um sistema fiscal, o Domesday Book, aquele inventário implacável de terras e riquezas, mas foi sob seu reinado que a máquina tributária ganhou dentes. As Pip Rolls, aqueles rolos de pergaminho meticulosamente enrolados, registravam cada moeda arrecadada, cada dívida cobrada, cada multa aplicada. O primeiro a sobreviver data de 1130, mas não foi o primeiro. Henrique já vinha aperfeiçoando o método anos antes, transformando a arrecadação de um ato esporádico em uma ciência. O que esses registros revelam não é apenas a eficiência de um administrador, mas a visão de um homem que entendia que um reino não se mantém apenas pela força, mas pelo controle. E Henrique controlava tudo: as terras, os homens, o ouro. Quando os nobres murmuravam contra seus novos homens, quando os cronistas sussurravam sobre sua crueldade, ele respondia com resultados. Uma Inglaterra unificada, uma Normandia pacificada, um tesouro que crescia a cada ano. A paz, afinal, tinha um preço, e Henrique estava disposto a cobrá-lo. Mas Henrique não era um homem que se contentava com meras conquistas territoriais ou alianças políticas. Enquanto outros reis se perdiam em guerras intermináveis ou em disputas dinásticas, ele construía algo mais duradouro, as bases de um Estado moderno. Sob seu reinado, nasceram os primeiros registros sistemáticos de uma administração centralizada na Europa medieval, um embrião do que viria a ser o Exchequer, o Tesouro Real inglês. Não era apenas uma questão de contabilidade, mas de poder. Cada moeda arrecadada, cada terra registrada, cada vassalo catalogado reforçava um princípio inegociável: a autoridade do rei não era negociável. E quando a Igreja, essa gigantesca instituição que tecia sua rede de influência desde Roma até os confins da Europa, ousou desafiar essa autoridade, Henrique não hesitou. O século XII era a era do Papa como soberano espiritual, mas também como jogador político. Arcebispos e bispos não eram apenas pastores de almas, eram príncipes conselheiros, às vezes até rivais dos próprios monarcas. A querela das investiduras, aquele conflito sangrento entre coroa e tiara que já havia derrubado imperadores e dividido reinos, ainda fervilhava quando Henrique subiu ao trono. Seu pai, Guilherme, o Conquistador, e seu irmão, Guilherme Rufus, já haviam travado suas próprias batalhas com Roma. Mas Henrique não era homem de meias medidas. Em 1105, quando Anselmo, arcebispo de Cantuária, resistiu à sua autoridade, o rei não o excomungou do reino. Exílio. Um recado claro: na Inglaterra, até os homens de Deus deviam curvar-se à lei do trono. E não parou por aí. Enquanto os teólogos debatiam em latim sobre a vontade divina, Henrique financiou tratados anônimos, os Tractatus de Eboracco, que desmontavam, ponto por ponto, os argumentos do Papa. Não se tratava de fé, mas de direito. E quando a pressão diplomática e a ameaça de um cisma se tornaram insustentáveis, ele forjou um acordo que entrava para a história: o Concordato de Londres, em 1107. Um pacto de ferro com Roma. O Papa poderia consagrar bispos e abades, mas esses homens jurariam lealdade ao rei pelas terras que possuíam. Genial!
A igreja mantinha sua dignidade, mas a coroa ganhava vassalos onde antes havia rivais. O modelo se espalhou pela Europa, mas foi Henrique quem mostrou como domar o leão sem arrancar seus dentes. Enquanto isso, a oeste, as fronteiras de seu reino não eram linhas em um mapa, mas feridas abertas. Os normandos haviam sonhado com a conquista do país de Gales desde 1066, mas a morte de Guilherme, o Conquistador, transformará sonhos em caos. Os senhores galeses, ágeis como raposas nas montanhas de Gvinner e Delbarta, haviam aproveitado as guerras civis para recuperar terreno. Henrique não repetiria os erros do passado. Em 1108 marchou para o sul, esmagando a resistência e plantando a bandeira normanda em Pembroke. Mas o rei não era tolo, sabia que a força bruta não bastava nas terras altas, onde cada vale escondia um guerreiro disposto a morrer pela liberdade. Então fez o que sempre fizera, negociou. Os lordes galeses jurariam lealdade, mas manteriam suas leis, suas terras, sua dignidade. Uma paz incômoda, mas uma paz. E enquanto os cronistas normandos torciam o nariz, Henrique fortalecia as marchas, aquela faixa de terra entre Inglaterra e Gales que se tornaria o laboratório de seu poder. Uma mistura de força militar, casamentos estratégicos e uma burocracia que aos poucos ia engolindo a independência galesa sem precisar de uma batalha final. Ao norte, a Escócia poderia ter sido um problema. Seu pai tentará submeter os escoceses e falhara. Henrique, porém, escolheu um caminho mais sutil. Ao desposar Matilde, filha do rei Malcolm III, não conquistou um reino, herdou uma aliança. E quando o trono escocês trocou de mãos, ele não enviou exércitos, mas filhas. Sua bastarda Sibila casou-se com Alexandre I, e quando este morreu, Henrique apoiou Davi e, outro cunhado, contra os rebeldes das Iglandes. O resultado? Décadas de paz, comércio e até apoio escocês à sua própria filha, Matilde, na sucessão inglesa. Enquanto outros reis gastavam ouro e sangue em guerras fronteiriças, Henrique transformava inimigos em parentes. A Escócia não era uma colônia, mas um sócio. E no jogo do poder, sócios são muito mais úteis que vassalos rebeldes. Até mesmo seus momentos de ócio serviam a um propósito. Em Woodstock, onde a lenda dizia que Alfredo, o Grande, traduzira Boécio séculos antes, Henrique ergueu algo que a Europa ainda não vira, um jardim de feras. Leões da África, camelôs da Ásia, porcos-espinhos e, se os cronistas não exageram, até tigres, trazidos por mercadores venezianos ou como espólio das cruzadas. Não era mero capricho. Era um anúncio. Um rei que podia domar bestas exóticas certamente poderia domar nobres teimosos e bispos ambiciosos. E se os animais rugiam atrás das grades de pedra, os homens que o visitavam sabiam muito bem quem era o verdadeiro predador. Mas nem mesmo o estrategista como Henrique podia escapar das armadilhas que ele mesmo armara. A Normandia, sua joia mais preciosa, estava sempre à beira da revolta. E quando Luís VI, o Gordo, subiu ao trono francês em 1108, o jogo mudou. O jovem rei da França não era um fantoche. Queria centralizar o poder, e isso significava esmagar os barões normandos, incluindo o Duque de Normandia. Henrique, que por tanto tempo jogara os nobres uns contra os outros, agora via seu próprio feudo ameaçado pelo mesmo método. A guerra era inevitável, e desta vez o tabuleiro era maior do que nunca. Nenhum monarca francês até então ousara exigir a homenagem de um duque da Normandia com tamanha determinação. Mas Luís VI não era um rei que se contentava com meias medidas. Sua investida contra Henrique I não vinha sozinha. Outros senhores regionais, como o ambicioso conde de Anjou, Fouquet, também miravam as terras normandas com olhares famintos. Para conter essa maré, Henrique precisava de aliados à altura do desafio. E quem melhor para isso do que o próprio imperador do Sacro Império Romano Germânico? Com uma jogada de mestre, Henrique cortejou Henrique IV, oferecendo a mão de sua filha legítima, Matilda, ao filho do imperador, outro Henrique, que mais tarde ascenderia ao trono como Henrique V em 1111. Era uma aliança que valia mais do que ouro. O rei da Inglaterra agora contava com o apoio do homem mais poderoso da cristandade. Com esse trunfo, Henrique I ganhava fôlego para manter seu domínio sobre a Normandia e suas possessões francesas ao longo das turbulentas décadas de 1110 e 1120. Mas a paz, como sempre, era um luxo que a Normandia se recusava a conceder. As revoltas menores eram constantes como brasas sob cinzas, mas foi em 1115 que o fogo realmente irrompeu. Luís VI, o Gordo, encontrou sua arma perfeita, Guilherme Clito, filho de Roberto Curtosi, irmão de Henrique, e portanto, seu próprio sobrinho.
O rei francês não apenas apoiou a pretensão de Clito ao ducado da Normandia, como também mobilizou uma coalizão de peso, o Conde de Flandres, senhores poderosos de Anjou e até facções rebeldes dentro do condado de Anjou, ao sudoeste. A guerra estava declarada. Por anos, Henrique I lutou em múltiplas frentes, contra os franceses, os flamengos, os rebeldes angevinos. Campanhas em 1117 e 1118 terminaram em impasses sangrentos, mas o destino reservava uma virada em 1119. Com uma habilidade diplomática que só os grandes estrategistas possuem, Henrique convenceu Fulk V de Anjou a trocar de lado. E então, no dia 20 de agosto daquele ano, as forças de Henrique esmagaram os franceses na Batalha de Bremoli. A vitória foi tão contundente que no ano seguinte, Luís VI não teve escolha a não ser curvar-se. Reconheceu Henrique como Duque da Normandia e aceitou seu filho, o jovem Guilherme Adelin, como herdeiro legítimo do título. Em troca, Henrique prestou homenagem a Luís como rei da França. Um acordo forjado no fogo da guerra, mas que selava, ao menos por enquanto, a supremacia normanda. No entanto, enquanto Henrique dominava o tabuleiro político, sua vida familiar era um emaranhado de sombras e incertezas. Com Matilda de Escócia, sua rainha teve poucos herdeiros, uma filha, também chamada Matilda, nascida em 1102, e um filho, Guilherme Adelin, em 1103. Rumores falavam de um terceiro filho, Ricardo, possivelmente natimorto em 1101, mas as datas não batiam. Matilda só viria ao mundo em fevereiro de 1102. O fato é que após anos de reinado, Henrique tinha apenas um herdeiro masculino legítimo. E isso, num mundo onde a sucessão dependia de sangue e força, era um risco que nenhum rei podia ignorar. Mas se os filhos legítimos eram poucos, os bastardos eram legião. Estimava-se que Henrique tivesse pelo menos 20 filhos ilegítimos, frutos de relações que se estendiam desde os anos 1090. Entre eles, moças e rapazes em proporções quase iguais, embora as primeiras fossem ligeiramente mais numerosas. Muitas de suas mães permaneceram anônimas, conhecidas apenas por um primeiro nome, como Edith, ou por títulos vagos, como a Dama de tal lugar. Outras, no entanto, deixaram marcas mais claras, como Sibila Corbett de Alcester, com quem Henrique manteve um relacionamento nos anos 1090. Mas por mais numerosos que fossem, esses filhos bastardos não tinham lugar na linha sucessória. As leis da igreja e os costumes da época eram implacáveis. Apenas um herdeiro nascido no casamento poderia herdar a coroa. Assim, todo o futuro de Henrique repousava sobre os ombros de Guilherme Adelin. E foi justamente esse futuro que se desfez numa noite gélida de novembro de 1120, num desastre que ecoaria por gerações, o naufrágio do White Ship. Desde a conquista normanda, a família real inglesa mantinha um fluxo constante de viagens entre a Inglaterra e a Normandia. Afinal, os reis da Inglaterra também eram duques da Normandia, e sua presença em ambos os lados do canal era vital. Henrique e sua corte faziam essa travessia dezenas de vezes, como se o mar fosse apenas mais uma estrada a ser percorrida. Mas na noite de 25 de novembro de 1120, o destino escreveu um capítulo trágico nessa história. O rei havia passado um tempo na Normandia com sua família e uma comitiva de nobres. Ao prepararem o retorno à Inglaterra, percebeu-se que os navios reais não eram suficientes para transportar todos. Foi então que requisitaram o White Ship, uma embarcação recém-equipada, capitaneada por Thomas Fitzstephen, cujo pai, ironicamente, havia comandado o navio que levou Guilherme, o Conquistador, à Inglaterra em 1066. O White Ship entraria para a história não como um símbolo de vitória, mas de ruína. Henrique partiu em seu próprio navio, deixando para trás um grupo que incluía seu herdeiro, Guilherme Adelin, 2 de seus filhos ilegítimos, Matilda Fitzroy e Ricardo de Lincoln, e alguns dos mais poderosos lordes normandos e ingleses. A tripulação, já embriagada pela celebração da partida, insistiu em levar barris de vinho a bordo. E então, num acesso de arrogância juvenil, Guilherme desafiou o capitão. Cheguemos à Inglaterra antes do rei. Fitzstephen, pressionado, ordenou que se fizesse velocidade máxima. Foi um erro fatal. Na escuridão do porto de Barfleu, o White Ship colidiu contra um rochedo submerso. O navio começou a afundar em questão de minutos. Guilherme Adelin, segundo relatos, conseguiu alcançar um bote salva-vidas, mas, ao ouvir os gritos de sua meia-irmã Matilda, voltou para tentá-la salvar. Ambos pereceram, arrastados pelas águas geladas, junto com Ricardo e quase todos os 300 passageiros. Apenas um homem sobreviveu, um açougueiro de Rouen, que emergiu da tragédia como o único testemunha de um desastre que mudaria o curso da história. Para Henrique I, a perda foi um golpe do qual nunca se recuperaria.
Seu herdeiro legítimo, o futuro de sua dinastia, havia-se ido num instante. E com ele, a estabilidade que tanto custará a construir. Agora, restava-lhe apenas uma filha legítima, Matilda. Mas numa época em que a realeza era sinônimo de liderança guerreira, a ideia de uma rainha reinante era quase impensável. A Inglaterra não seguia a lei sálica que proibia mulheres de herdar terras na França, mas isso pouco importava. A nobreza não aceitaria facilmente uma mulher no trono. E os sinais de resistência não demoraram a aparecer. Nos primeiros anos da década de 1120, rebeliões irromperam por toda a Inglaterra e nas fronteiras galesas, enquanto os barões testavam os limites de um rei agora vulnerável. Henrique ainda tinha poder, mas o White Ship havia levado consigo não apenas seu filho, mas a certeza de que seu legado sobreviveria. A tempestade que se aproximava não seria de ventos e ondas, mas de aço e traição. E desta vez, o rei não teria como escapar. A independência de seus vassalos não o intimidou. Henrique, mesmo diante da sombra da morte sem herdeiros legítimos, jurou que Matilda assumiria seu lugar. Afinal, ela não era qualquer nobre. Em 1114, casara-se com Henrique V, o poderoso Sacro Imperador Romano-Germânico, uma união que prometia elevar Inglaterra e Normandia a um patamar sem precedentes. Mas o destino, cruel como sempre, interveio. Em 1125, o imperador morreu prematuramente, desmoronando os planos do rei em um instante. Henrique, porém, não era homem de se render à adversidade. Com a astúcia que o definia, teceu uma nova aliança. Matilda seria desposada por Godofredo, herdeiro do condado de Anjou, ao sul da Normandia. A mensagem era clara: se ela se tornasse rainha, Godofredo reinaria ao seu lado como consorte, uma solução que, nas palavras do rei, deveria acalmar os ânimos da nobreza inglesa. Mas isso não bastava. Henrique sabia que precisava de um herdeiro masculino, um filho de sangue, um símbolo inquestionável de continuidade. A tragédia do White Ship o havia deixado desamparado, mas não derrotado. Sua primeira esposa, Matilda da Escócia, falecera em 1º de maio de 1118, ainda jovem, deixando-o viúvo. Por anos ele resistira a um novo casamento, até que o naufrágio o forçou a agir. As negociações com Godofredo de Louvain, conde de Lovaina, já estavam em andamento. Sua filha, Adelisa, de apenas 18 anos, seria a nova rainha. Em 24 de janeiro de 1121, com Henrique já beirando os 54 anos, as núpcias foram celebradas. Os cronistas registraram que Adelisa o acompanhou incansavelmente entre Inglaterra e Normandia, como se o próprio reino dependesse de seu ventre. No entanto, apesar dos esforços, e da comprovada virilidade do rei, atestada por seus inúmeros bastardos, nenhum herdeiro nasceu desse casamento. Adelisa, mais tarde, provaria sua fertilidade em um segundo matrimônio, mas, naqueles anos cruciais, o silêncio de seu útero selou o destino. Matilda era a única esperança de Henrique. E com ela vieram novos perigos. O espectro da traição pairava sobre a corte, e 2 nomes, em particular, ameaçavam desestabilizar tudo: Roberto, irmão do rei, e seu filho, Guilherme Clito. Roberto, preso há décadas, era um fantasma do passado, um homem quebrado que morreria em 1134, aos 80 anos, sem jamais recuperar sua liberdade. Mas Guilherme era diferente. Nascido em 1102, já era um homem feito quando o White Ship afundou, e sua mera existência era um convite à rebelião. Nos anos 1110, ele fora o estandarte dos descontentes. Agora, após a catástrofe, tornará-se o foco de uma conspiração ainda mais perigosa. Em 1123, lordes normandos insatisfeitos tramaram uma revolta, alimentada pelos planos de Fulk V, conde de Anjou, de casar sua filha Sibyl lá com Guilherme e lhe conceder o controle do Maine. Henrique agiu rápido, invocou a lei canônica para bloquear a união, mas o dano já estava feito. Guilherme, agora conde de Flandres desde 1127, reuniu um exército de senhores franceses e flamengos e marchou contra a Normandia. A guerra que se seguiu, em 1127 e 1128, deveria ter sido seu triunfo. Em vez disso, tornou-se seu fim. Durante o cerco a Alençon no verão de 1128, uma ferida em seu braço infeccionou, gangrenou e o consumiu. Em 28 de julho, Guilherme Clito morreu sem herdeiros, levando consigo a última ameaça direta à linhagem de Henrique. Mas a vitória era amarga. A questão da sucessão permanecia sem resposta. Os anos finais do rei foram uma corrida contra o tempo. Em 1128, Matilda finalmente desposou Godofredo de Anjou, e a sorte pareceu sorrir para Henrique quando o pai de Godofredo partiu para as cruzadas, deixando o jovem conde como o único senhor de suas terras. No entanto, o casamento foi um desastre.
Matilda e Godofredo viviam em constante conflito, separando-se por longos períodos, um escândalo que abalava a já frágil confiança dos nobres. Só em 1131, após uma reconciliação forçada, as coisas começaram a mudar. E então, como um sinal divino, Matilda deu à luz 2 filhos, Henrique em 1133 e Godofredo em 1134. O mais velho, conhecido como Henrique Fitzsimples, um título que evocava o passado imperial de sua mãe, era a prova viva de que o sangue de Henrique I ainda tinha futuro. Pela primeira vez em anos, o rei pôde respirar aliviado. Com um neto legítimo, a nobreza talvez aceitasse Matilda como rainha. Os preparativos para a sucessão avançavam e Henrique, já sexagenário, permitiu-se acreditar que seu reinado não terminaria em caos, até que a morte o surpreendeu de maneira quase irônica. Segundo Henrique de Huntingdon, um cronista que testemunhou a era, o fim do rei veio por um banquete excessivo, lampreias peixes de água doce, consumidos em quantidade tão desmedida que seu corpo não suportou. Outros sussurraram que foi envenenamento ou simplesmente a idade, mas o fato é que em 1º de dezembro de 1135, Henrique I expirou em Saint-Denis-le-Fermement, na Normandia, aos 66 ou 67 anos. Seu corpo foi levado a Rouen, onde suas entranhas foram sepultadas na abadia de Preux, antes que o resto fosse transportado através do canal para ser enterrado em Reading Abbey, sob solo inglês. Ele havia feito tudo ao seu alcance para garantir uma transição pacífica, mas a ambição dos homens não se curva à vontade de um morto. Antes mesmo que o corpo do rei esfriasse, a traição tomou forma. A nobreza inglesa, relutante em aceitar uma mulher no trono, voltou-se para Estevão de Blois, filho de Adela, irmã de Henrique, que reclamou a coroa com a velocidade de um abutre. Matilda, a herdeira designada, viu-se repudiada por aqueles que juraram lealdade a seu pai. Godofredo, enquanto isso, reunia forças em Anjou, preparando o terreno para a guerra que viria. Em 1139, Matilda invadiria a Inglaterra, não como uma rainha aclamada, mas como uma usurpadora forçada a lutar pelo que já era seu por direito. E assim começou a anarquia. Matilda não se curvou ao destino. Mesmo após capturar Estevão em 1141, um golpe que deveria ter selado seu triunfo, a coroa lhe escapou como areia entre os dedos. Liberado em uma troca de prisioneiros que beirava a traição, Estevão voltou à guerra, e o conflito se arrastou, devorando a Inglaterra e a Normandia em uma década de sangue e incerteza. A questão já não era mais se Matilda reinaria, mas quem herdaria o trono, Eustácio, o filho ambicioso de Estevão, ou Henrique, o jovem leão de Anjou, filho de Matilda e Godofredo Plantageneta. O destino, porém, tem um gosto amargo por ironias. Em 1153, Eustácio morreu de repente, como se a própria terra tivesse se cansado de sua arrogância. Sem herdeiro direto, Estevão, enfraquecido pela guerra e pela idade, não teve escolha senão curvar-se à realidade. Henrique Fitzsimples, o neto de Henrique I, o filho da mulher que ele havia traído, seria seu sucessor. Quando Estevão faleceu em 1154, o trono finalmente voltou às mãos da linhagem legítima. Henrique II subiu ao poder não como um conquistador, mas como herdeiro de um reino exausto, pronto para sarar as feridas da anarquia e restaurar a ordem que seu avô tanto almejara. E assim o círculo se fechou. Mas a história de Henrique I, o homem que contra todas as probabilidades, forjou um império, é ainda mais surpreendente. Nascido por volta de 1068, o caçula de 8 filhos de Guilherme, o Conquistador, ele era o último na linha de sucessão. Um príncipe esquecido enquanto seus irmãos mais velhos, Roberto e Guilherme Ruivo, disputavam o legado do pai com unhas e dentes. A morte precoce de Ricardo abriu a primeira brecha, a rivalidade entre Roberto e Guilherme, a segunda. Enquanto Roberto, duque da Normandia, governava com mão trêmula e partia para a primeira cruzada, Guilherme Ruivo reinava na Inglaterra com uma mistura de força e impopularidade. E Henrique observava, esperava. E quando Guilherme Ruivo caiu morto em 1100, sob circunstâncias que ainda hoje alimentam suspeitas de traição, foi ele quem agiu com velocidade implacável, coroando-se rei antes que o corpo do irmão esfriasse. Alguns sussurram que a flecha que atravessou Guilherme Ruivo não foi obra do acaso, mas de uma mão mais sinistra. Seja como for, Henrique não perdeu tempo. Como rei, ele reescreveu as regras do poder. Afastou os barões que desafiavam sua autoridade, elevou homens leais, os novos homens, e expandiu o alcance da coroa como nenhum norma antes dele. Impôs impostos que encheram seus cofres e fortaleceu as instituições reais, tecendo uma rede de controle que sufocaria qualquer rebelião.
Até seu próprio irmão, Roberto, acabou preso por décadas, um fantoche sem reino, um aviso vivo do que acontecia àqueles que ousavam cruzar seu caminho. A história o pintaria como cruel, mas Henrique não governava para ser amado, governava para ser obedecido. E por um tempo ele conseguiu. Até que o White Ship afundou em 1120, levando consigo não apenas seu herdeiro Guilherme Adelin, mas também a certeza de um futuro estável. A tragédia transformou sua vitória em cinzas. Sem um filho homem vivo, a sucessão virou um campo minado. Henrique tentou impor Matilda, mas a nobreza inglesa, acostumada a reis de ferro, recuou ante a ideia de uma rainha. Seu reinado, que poderia ter sido o auge da dinastia normanda, terminou em sombra. A sombra da anarquia, que engoliria a Inglaterra por quase 2 décadas. Então, qual é o legado de Henrique I? Um arquiteto da estabilidade, que ergueu as bases de um governo centralizado depois do caos dos primeiros normandos? Ou um rei cuja ambição cega plantou as sementes do colapso, deixando para trás um reino mais frágil do que encontrou? A história, como sempre, julga com 2 faces. Mas uma coisa é certa, sem ele, Henrique II jamais teria herdado um trono unificado, e a Inglaterra talvez nunca tivesse se tornado o que é hoje.